Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estarmos aqui com a RCW TV, esse canal mais do que democrático, bacana, que nos dá abertura para bate-papos e momentos muito legais. E hoje, nada mais, nada menos, temos aqui nesse estúdio Alexandre Camilo. É um prazer, uma honra enorme. Alexandre Camilo está aqui conosco. Ele que é um palestrante de sucesso. Alexandre faz treinamentos, faz uma analogia das histórias com o nosso cotidiano, quando ele vai palestrar, quando ele vai falar ao público. Alexandre, enfim, emociona, contagia e é uma pessoa mais do que especial. E nós estamos com ele aqui na RCW TV. Alexandre, obrigado por você ter vindo. Tudo bom, meu querido? Que honra, viu? Que honra poder estar aqui. Muito obrigado a vocês que estão assistindo. Muito obrigado de coração pela oportunidade. Bom, Alexandre, você tem aí um currículo vastíssimo, essa experiência enorme em palestrar, em estar com pessoas. Conta pra gente um segredo. Como é ser um grande palestrante? Olha, eu não sei se eu sou um grande palestrante. Eu gosto de contar histórias. Isso é uma coisa que... Mas o que eu percebo viajando pelo Brasil e nos encontros que eu tenho, que os melhores palestrantes são aqueles que têm a capacidade de contar histórias, né? O PowerPoint pode ser lindo, tudo pode impressionar, o local, o hotel, a infraestrutura, pode ter grande conteúdo para ser aplicado, muitas ferramentas, mas hoje, graças à internet, vocês estão assistindo a gente aqui online, se você se interessar por qualquer um dos temas que a gente falar aqui, você pode fazer uma busca e vai encontrar artigos científicos, materiais, livros, referências bibliográficas. A informação, o conhecimento está se disseminando e a gente fala muito sobre isso. A experiência, que tanto o comércio apregou, né? A experiência, né? O encontro, isso se dá ao vivo. Então, um bom palestrante, quando tem a oportunidade de estar frente à sua palestra, ele tem um concorrente, porque todo mundo está com o celular no bolso, e se a palestra não interessar, eu vou para cá, eu vou para esta tela. Então é importante que o que está acontecendo ali no palco possa me interessar, ao ponto de eu esquecer o celular. Ou então, de eu querer filmar e daqui a pouquinho eu não estou mais olhando aqui, eu estou ali. Eu sei que a minha palestra, modéstia à parte, está bem pelo número de pessoas que não está filmando. Pelo número de pessoas que está ali, ó, presas. Se a pessoa está filmando, no mínimo ela está pensando, depois eu assisto, depois eu olho e eu estou vendo por aqui. Mas como que eu estou vendo por aqui? Eu estou aqui. Então, é preciso que o palestrante, a pessoa que se preparou, e preparar os recursos internos. Muito se fala da preparação do local. Chego antes para poder conhecer o palco, testo equipamentos. A gente está num estúdio maravilhoso, tem todo o equipamento. Já testei o PowerPoint, vou passar vídeo. É um desperdício numa palestra passar vídeo. Eu vejo palestrantes encadeando 4, 5, 6 vídeos. Para que se ele está lá ao vivo? Passa o link depois. O que eu preciso, a não ser que o vídeo tenha uma relação profunda com o conteúdo, com imagens fortes, em cima daquilo que você quer explanar. Mas usar o tempo da palestra para usar com vídeos, tem que ser muito bem pensado. A palestra é uma oportunidade do encontro. Eu nem gosto de chamar de palestra, eu chamo de vivência. Eu gosto de ter uma vivência. Hoje eu convido vocês para uma vivência. Estou aqui ao vivo, nós vamos vivenciar momentos. Porque a palestra, às vezes a palavra já foi ancorada de uma forma ruim. Do tipo, nossa, palestra no grupo espírita, palestra com aquele cara chato. No condomínio hoje vai ter uma palestra. Então, às vezes, eu não tenho uma relação positiva com a palavra palestra. E a vivência não. Eu quero vivenciar bons momentos com você. Eu quero que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas não pulem. Elas falam, eu fiquei lá assistindo a Ana Paula, fui direto. Quando eu vi, eu fiquei. Isso só vai acontecer se o que eu estou falando tem a ver com a sua história, com a sua busca. Já que a gente está num programa para falar de comunicação. É algo específico.
Nossa, é uma lição. Que coisa linda isso. Quando eu também vou fazer as minhas palestras, eu gosto muito de mencionar que estamos num momento de reflexão. Exatamente. A palestra, ela nos dá abertura exatamente para... É um momento que a gente para pensar, para refletir. E, com isso, também fazer as modificações internas inerentes às suas buscas pessoais, né? Isso é muito bacana, né? Agora, me conta uma coisa. Tá aí todo mundo falando storytelling, storytelling. Afinal de contas, o que é o storytelling? Olha, você falou uma palavra agora tão bonita, né? Busca pessoal. O storytelling é você saber contar uma história. Tudo tem história. Esse estúdio onde a gente está tem uma história. A TV tem uma história. Você tem uma história. Eu tenho uma história. Quem está nos assistindo tem uma história também de busca pessoal. Quando você partir, eu gosto de dizer, e falei agora há pouco para o responsável aqui, que quando a gente partir, o que vai sobrar de nós não é a casa que vão vender. Eu sempre repito isso. Não vai ser o carro, porque também vão vender. São as histórias que você conta. A capacidade que você tem de contar a sua história é importantíssima, porque você repete e escolhe as palavras. Presta atenção que quando você conta uma história, a primeira pessoa que ouve essa história é você mesmo. Então, que palavras você escolhe para falar de si? Você foca mais nas coisas que você conquistou ou naquilo que está faltando? De que maneira você fala? Quando você conhece alguém, então, para flertar, agora você vai entender. Você vai num bar, numa festa, conhece alguém que te interessa. Você vai falar de quê? A pessoa vai perguntar, você vem sempre aqui? Tem aquelas perguntas chavões, né? Como é que é? E você vai começar a falar, você faz o quê? A pessoa te pergunta. Você vai começar a falar do seu trabalho. Como é que você se relaciona com o seu trabalho? Você é nascido aqui mesmo, em Juiz de Fora, você vai começar a falar a relação que você tem com a cidade. Isso você está contando uma história para falar de si. Quais as histórias que você escolhe para falar de si quando você quer impressionar alguém? Porque se você tem uma busca, se você está flertando, você quer impressionar essa pessoa. Você vai no emprego, você está almejando aquela vaga. Você tem uma entrevista, vão ter algumas perguntas técnicas, você sabe operar nesse sistema, isso, mas tem coisas da sua história. A pessoa que está te avaliando, ela está vendo se tem congruência, se aquilo que você está falando, realmente, se a sua comunicação não verbal está de acordo com aquilo que você está falando. Tudo isso vai direto para o inconsciente. Quando eu conto uma história, você fala comigo e eu vou prestando muita atenção como escutativa. E aí eu absorvo as palavras que você está falando e na hora de responder, eu respondo com as mesmas palavras. Num outro contexto, o seu inconsciente fala assim, gostei desse cara, ele fala a sua língua. Eu estou usando as suas palavras, então eu estou falando a sua língua. A gente fala essa expressão, gosto de fulano, fala a minha língua. Então, a história é uma linguagem e estar preparado. Você é do comércio? Na sua empresa, a gente precisa de histórias. Você tem um produto, é um perfume que você vende, é uma bijuteria. O que você trabalha no seu estabelecimento? É prestação de serviços? Eu preciso estabelecer confiança. É na área médica? É na área espiritual? Você é um padre, é um pastor, é um líder comunitário? Tudo isso pressupõe histórias e pressupõe saber contar a melhor metáfora, saber utilizar. Eu não gosto de economia, não é a minha área. O Fórum da Liberdade, eu dou sempre esse exemplo. Mês passado eu fui lá, uma palestra com o Paulo Guedes. Eu falei, mas eu não gosto de política, não queria ir. Quando eu sentei e o homem começou a falar de metáforas, eu comecei a entender tudo e saí apaixonado. Então a metáfora aproxima uma coisa que é muito difícil para algo do nosso cotidiano. E aí eu falo assim, eu sou capaz de entender. Me interessa. Então ele começa a falar, a baleia é muito grande, machucou demais com o arpão. O governador do estado tem uma frase clássica dele aí, que o carrapato está maior que a vaca. E aí o que acontece? Você cria uma imagem, você começa a entender, aproxima.
Hoje a palavra simplificar está tão em voga. A gente fala, a gente precisa simplificar tudo. A gente quer as coisas mais cleans, mais simples. A história, ela simplifica e ao mesmo tempo traz para um entendimento profundo no subconsciente. Porque a história continua trabalhando. Ela continua. As imagens ficam aí dentro. Do nada, às vezes você não se lembra. Nossa, olha como eu falo, já vai acabar o tempo. Do nada. Mas a gente está aqui num bate-papo com um palestrante que tem esse dom da palavra, o tempo não para, né? Meu Deus do céu. Olhei agora, tem um relógio enorme aqui, se vocês virem. Eu falei, já? Não. Olha, eu tenho dificuldade de resumir. Mas olha só, isso é bacana, isso é bom, um bate-papo gostoso desse. É sempre gostoso ouvir Alexandre Camilo, né? Obrigado. Alexandre, já que você gosta tanto de contar histórias, a gente já está caminhando para o finalzinho aqui desse bate-papo, uma pena, mas uma outra oportunidade você volta. Será que dava para você contar uma história? Conto uma história sim. Tem várias, mas eu quero contar uma que fala sobre a questão da espiritualidade. Era uma vez uma senhora que vivia há mais de 500 anos atrás num vilarejo, numa pequena cidade, onde no mês de novembro era inverno. Nesse mês, ela tinha um hábito. Ela reunia as pessoas daquele vilarejo e andava, quase como numa procissão, entrando mata dentro, ia sempre naquela árvore. Ali ela arrancava um galho, fazia um círculo com folhas, acendia um fogo e em voz alta ela pedia a Deus, não para ela, pedia para todo o vilarejo. E dizem que Deus ficava tão feliz de ver uma pessoa de bom coração pedindo não para si, mas pedindo por todos, que Deus dava de presente a quem estava aquilo que a pessoa mais precisava naquele momento. Ela era uma pessoa muito simples, não sabia ler nem escrever, mas sempre tinha uma palavra positiva para dar para alguém. Sabia ouvir. Ela não tinha filhos, mas cada pessoa da cidade tinha adotado ela como se fosse uma pessoa da família. E o tempo foi passando, e a idade foi chegando, e a tradição se mantinha no mês de novembro. No dia que aquela pessoa faleceu, foi como se cada um tivesse perdido alguém muito próximo. E no novembro do ano seguinte, ninguém precisou combinar. Estavam todos lá, seguindo em procissão mata adentro. Parecia até que de alguma forma ela estava ali. Eles já sabiam qual era a árvore, eles tinham prestado atenção, sabiam o jeito dela acender o fogo. Mas na hora de falar as palavras, de pedir, de conversar com Deus, começou uma confusão, porque cada um lembrava das palavras de um jeito, e cada um pedindo de um jeito, e nessa hora eles não conseguiram chegar num consenso sobre qual era a forma certa de conversar, de pedir a Deus. Mas dizem que Deus ficou tão feliz de ver tanta gente mobilizada, de bom coração, uns pedindo pelos outros, que Deus deu de presente a cada pessoa daquele vilarejo aquilo que elas mais precisavam naquele momento. Fazem mais de 500 anos que essa história vem sendo recontada. Ninguém sabe que região ficava a árvore, que palavras foram ditas naquela noite. Mas dizem que Deus gosta tanto dessa história, que quando alguém reconta essa história no mês de novembro, Deus dá de presente a quem está ouvindo aquilo que a pessoa mais precisa naquele momento. Então que seja assim, agora, nesse momento, para você que está ouvindo essa história. Que Deus possa te dar de presente aquilo que você mais precisa agora. Que você desenvolva uma capacidade imensa de ouvir e de recontar, para inspirar, para motivar, para ficar. Amém. Ai,
Que coisa linda. E foi no tempo, foi no tempo, foi no tempo. Querido, muito obrigada a sua presença. Obrigada a você que dividiu aqui esse espaço conosco. E um obrigado mais que especial para a RCW TV. A gente se encontra numa próxima. Obrigado a todos vocês e obrigado à minha mãe, que veio aqui e que primeiro me contou histórias. Tchau, gente.